Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Lume, Execução de Projetos Elétricos. E hoje está conosco a nossa grande amiga da Sociedade Espírita Luz e Caridade, e lá na Sociedade Espírita Luz e Caridade ela é diretora do Departamento Espiritual, Solange Sonza, não é Souza, é Sonza, né, Solange? É Sonza. Então Moacir e eu, falo em nome do Moacir com certeza, sim, agradecemos a tua presença aqui, Solange, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, né, relutei algumas vezes o convite do nosso irmão, porque eu sei que dentro do movimento existem pessoas capacitadíssimas, né, para fazer essa parte. Mas podem ter certeza que é de coração que eu aqui estou. E se tu não fosse capacitada, com certeza, né, Moacir, a gente não teria te convidado. Pode ter certeza disso. Mas Solange, na nossa conversa no corredor, tu falaste que tu é espírita há 30 anos. Como é que o espiritismo entrou na tua vida? Como a gente achou por bem hoje falar em ciclos, né, das nossas vidas, acredito que quando encerra um, tem que iniciar outro. Eu tive o meu terceiro filho, ele estava com 1 ano e pouco, e eu comecei a ter inspirações. Vinha de uma família luterana, depois casando-me católica, tentei perseverar, e daí comecei a ter inspirações que eu tinha que procurar um centro espírita, que as referências que me davam era que fosse de Chico e de Divaldo. E eu comecei a procurar, comecei a perguntar para as pessoas, porque a única coisa que eu não queria era bater em porta errada. E uma menina, daí disse assim, eu tenho um lugar. E nos levou para o Luz e Caridade, do qual nós perseveramos, eu e meu marido, né, e os filhos todos tiveram, né, 17 anos na evangelização, e lá a gente permanece até hoje. No tempo que o Luz e Caridade era uma casinha de madeira, alguma coisa muito pequenininha. Isso. Quando a gente trabalhava era um mau cheiro terrível por causa da sanga que passava ali atrás. Muito bem. Então essa é uma das tantas histórias das pessoas que, às vezes, sem procurar a doutrina espírita, somos levados até ela, né? Com certeza. Isso é a mediunidade, né? Que nos dá este respaldo, que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de compreender, né? Muitas dizem, eu não quero o espiritismo por causa da responsabilidade, por causa do trabalho, mas elas não sabem, né, o que nós angariamos com tudo isso. Perfeitamente. Solange, além, né, do Chico Xavier e do Divaldo, quem mais te inspirou na doutrina espírita? Olha, eu seria injusta, né, de colocar algum nome, porque foram muitos, tanto encarnados quanto desencarnados. E todos eles assim com uma luz intensa, né, colocando assim mais clareza sobre a codificação espírita, né, e são muitos, então eu não colocaria assim nome de nenhum. Então tem um livro que se chama Os Ceareiros de Volta, de Carlos Lomba, psicografia de Evaldo Vieira, que nos traz que hoje a Terra recebe a 5ª geração de profitentes do Espiritismo, e que nós, ao nos colocarmos assim no trabalho, nós é a 2ª oportunidade, digamos, que a gente tem, né? E uma certeza que nos traz que estes registros, eles permanecem em nós.
Solange, tu falaste uma palavra aí que talvez o nosso telespectador desconheça, profitentes. O que seria profitentes? Seria passar aquilo que já foi trabalhado, que já foi colocado pelas outras criaturas, é o que eu pesquisei e o que eu consegui captar, né, de profitentes. Muito bem. Instrumento, digamos. Pois não. E a doutrina espírita, qual é a possibilidade dela na transformação do ser? Existe, ela consegue transformar uma pessoa, digamos, para melhor? Com certeza. Este através de tudo aquilo que nos é colocado, a gente tem certeza, isso quando se trabalha com os grupos de estudo, principalmente o ESD, agora o Moacir está com o ESD, a gente vê assim a diferença deste estudo, desta aceitação da parte de cada um, quando ele consegue captar esses ensinamentos e a mudança que faz dentro de cada um de nós. É visível a mudança. Solange, tu disseste que os registros estão em nós. E aqui estamos para quê? Olha, a gente está aqui para superar a nós mesmos. É uma das coisas assim muito naturais para quem já tem esta compreensão. Porque o Brasil, pelo que a gente sabe, é uma pátria muito nova, a América é um continente novo, e dizem, e pelas estatísticas que se tem, há 500 anos atrás, o Brasil ele era povoado por 6 milhões de índios. E hoje nós somos 200 milhões de espíritos, que aqui estamos com um objetivo, com uma finalidade. E a principal delas, acredito, seja a nossa mudança, a nossa transformação. Porque muitos atavismos nos foram colocados lá atrás. E nem todos eles são verdadeiros. Solange, eu vou citar um pensamento de William Shakespeare aqui, para te nos explicar o que o Espiritismo consegue fazer em cima desse pensamento. Shakespeare disse uma vez o seguinte: transformação é uma porta que só se abre por dentro. E essa transformação, independente do homem ser espírita, católico, budista, adventista, etc., depende muito mais dele ou da religião, dos preceitos religiosos que ele está adquirindo. Eu acredito que muito mais dele, porque eu vivenciei isso. Quando eu fiquei naquela busca, naquela vontade de querer me melhorar, porque eu tinha angústias, eram sofrimentos que a gente não sabia de onde vinham, e tentava me passar pensamentos, lia obras e não resolvia muita coisa. Talvez eu não estivesse ainda pronta, como ele disse que a porta só se abre de dentro para fora. Então, é umas coisas que acontecem conosco assim, de foro íntimo. Acredito que o Espiritismo ele tem um respaldo a mais, quando ele nos oferece outras possibilidades, nos devolvendo este equilíbrio, que muitas vezes a vida nem sempre favorável, ela nos, pelo aquilo que a gente faz, claro, mas acredito assim que o querer é a mestra, para a gente sair de qualquer situação. Então, poderíamos dizer qual o sentido da vida, Solange? Olha, o sentido da vida, eu vejo hoje assim, da gente ter um ideal, ter uma direção. Hoje nós temos grandes ícones, temos o nosso Mestre Jesus, o único modelo e guia, Allan Kardec com todas as suas obras, mas o ideal é aquele que nós buscamos para a nossa vida, para que a gente chegue numa idade mais avançada e não dê trabalho para os outros. E a gente sabe que o trabalho, este voltado para estas verdades, fazendo pelo outro, a gente vai conseguir trilhar esse caminho assim com maior facilidade. Então é ação, é um ideal que a gente vai criar sem muitas coisas, mas com objetivos claros. A doutrina, ela nos dá isso. Eu sempre falo na doutrina porque eu amo a doutrina, e hoje não saberia mais viver sem o Espiritismo, porque ela faz com que a gente arrume tempo para todas as coisas.
Estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pamper S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa, Ilume e Projetos Elétricos. Não saia daí, 2 minutinhos e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. A SEDIC oferece curso para trabalhadores espíritas. Estudar para aprender, aprender para melhor fazer. Preparação de dirigentes e esclarecedores de grupos mediúnicos. E introdução ao Espiritismo. Início, dia 8 de junho de 2017. Inscrições abertas na SEDIC. Telefones 3221-1762. A nossa filha Esther nasceu no dia 6 de janeiro deste ano. Ela nasceu com uma síndrome rara, que só existem 51 casos em todo o mundo, e essa síndrome chama-se síndrome de Héttori. Em função dessa síndrome, ela nasceu com um fechamento precoce da sutura metópica, que é a testinha, né? Ela nasceu com esse fechamento aqui. Com isso, ela precisa fazer uma cirurgia em torno de 2 meses, né, agora, e essa cirurgia ela tem um custo bastante elevado. A Esther ficou 28 dias na UTI do hospital e após ela sair da UTI, ela vai precisar fazer, a gente analisou e ela vai ser preciso ela fazer essa cirurgia que está estimada em R$100 mil. A gente conta com a ajuda e a solidariedade de todos. Estamos reiniciando o nosso programa Palavra Espírita, hoje com a nossa querida amiga Solange Sonza, do Luz e Caridade. E a gente está falando sobre um bate-papo muito agradável sobre vários assuntos. A Solange é muito aberta e nos permite isso aí. Solange, num determinado momento tu falaste em ciclos. Nós, durante as nossas vidas, que é feita de ciclos, a doutrina espírita ajuda a nós, não só no encerramento, mas como no início de novos ciclos, entendermos quando termina e quando começa um, o que devemos fazer para melhorar o próximo ciclo, ser melhor do que o que passou. Uma das coisas que a gente aprende é que quando encerra-se um ciclo, a gente tem que deixar ir. Né? Temos que partir para uma nova etapa das nossas vidas, porque a depressão está aí, né? Um índice muito grande de depressivos, rebuscando coisas lá dos nossos porões. E a doutrina faz a gente ver, né, que tem situações na nossa vida que a gente precisa tomar atitude. Se nós precisamos mudar de casa, alguma coisa aconteceu, a gente tem que mudar, né? Dar a roupa que a gente mais gosta, vender ou doar livros. São situações que a gente vivencia, né, neste mundo. E tem as palavras do apóstolo João, que eu adoro, né, e trago para a minha vida, quando ele diz assim: quando você é santo, santifique-se ainda. Quando você é justo, justifique-se ainda. Que nós não deveríamos jamais parar em qualquer ponto, que a gente tem que estar sempre buscando a renovação na nossa vida. Perfeitamente.
Então, Solange, se nada então se cria de pronto, né? Tudo exige esforço da nossa parte, né, Solange? Até as posições da esquerda, direita, separação do joio e do trigo, né? Quando Jesus assim se reportou, né? Porque os ciclos, principalmente nós hoje, qual é o ciclo que nós vivenciamos? Né? É o ciclo do final de expiações e provas, né? Com uma grande expectativa do mundo novo, do mundo regenerado. Mas para isso também nós vamos ter que aceitar as provações, as dificuldades, porque os espíritos já nos alertam que daqui para frente vai ser sofrimento. E o sofrimento, a gente tem a ideia, comigo não vai acontecer. Vai acontecer só na porta do vizinho. E a gente tem que entender que todas essas dificuldades serão para a nossa caminhada grandes oportunidades. É aquela história, né? Nós reclamamos muito durante a vida, né? Reclamamos de tudo, do verão, reclamamos do inverno, só não reclamamos talvez da primavera, né? Mas, então, nós somos seres reclamões, entre aspas, sim, digamos assim, por natureza. Agora, quando que, na verdade, os problemas das nossas vidas não deveriam ser problemas, e sim oportunidades de aprendizado. Tu não acha que é por aí? Eu acho que é por aí. Porque quais são as nossas conquistas? O que nós vamos levar daqui? A inteligência, né? O conhecimento, as coisas boas, tudo aquilo que a gente fizer pelo próximo, que a gente se voltar. Então são coisas que a gente precisa de esforço também, né? Não vão cair do céu para a gente estudar, para a gente compreender, porque a doutrina ela nos dá os valores, nos dá os conhecimentos, mas a prática ela vai depender da nossa atitude. Se eu não der o respaldo, eu não vou ter também aquilo de bom para levar, digamos assim. É dando que você recebe, né, Solange? É dando que você recebe. São Francisco de Assis. Não no sentido hoje da nossa... Sim, da nossa política. Da nossa política. Né? Com certeza. Então, Solange, o mundo é o resultado do que fizemos dele, né? Com certeza, né? Sem perder aí o caráter educacional, porque todo mundo fala que a Terra é a nossa grande escola. Perfeitamente. Né? Então, nós precisamos aproveitar, mudar, né, as disposições morais, que a gente sabe que muitos erros a gente tem ainda que reparar, né? E também o modus vivendi do homem, porque se eu já consigo, né, captar num ponto e melhorar, eu tenho que ser exemplo, primeiro para minha família, depois para o meu bairro, depois para a minha cidade, e oxalá pudermos servir de exemplo para muito mais, né, criaturas que a gente sabe que não estamos sós, né? Tanto encarnados quanto por acaso, né, espiritualmente também. Isso. Solange, a doutrina espírita nos ensina que temos direitos e deveres, né? Ela, de certa forma, ela nos ensina que devemos ter mais cuidado com os deveres do que com os direitos. Porque nós estamos aqui para aprender, para evoluir. E é através dos deveres, muito antes do que dos direitos, que nós conseguimos evoluir, ter mais responsabilidade. Com certeza. E quanto a isso, né, me veio agora, nós tivemos recentemente um palestrante de Guaíba ali, e ele falou do irmão Camilo, porque a gente às vezes é muito afoito, a gente quer que as coisas aconteçam para ontem. E ele contou o caso de um irmão que incomodava bastante num certo núcleo, e daí o próprio irmão Camilo, que chegou a sair de dentro do médio para dizer que teríamos 1000 anos para mudar. Então esta seria a característica, né, que a gente tem que ter, é paciência, né, buscando a verdade, né, mas também fazendo por merecer a bom tempo. Não sei se eu fugi, se eu respondi. Eu só tenho uma pergunta para te fazer, para esclarecer para os nossos telespectadores. Quem é irmão Camilo? É o mentor espiritual do José Raul Teixeira. E ele, há 10 anos atrás, eu já vou colocar aqui uma passagem muito bonita, alguns ensinamentos, alguns aclaramentos, que acredito que dentro do tema que tu me fez a pergunta, aonde ele fala,
né, desta confusão que estamos vivenciando hoje aqui no planeta. Será essa confusão ou é falta de maturidade daquilo que a gente presencia, que não gostaria de ver, né? E ele diz assim que é uma coisa gritante que acontece nos nossos dias, onde pessoas de luz tentam já aclarar as almas das criaturas aqui e outras ainda tanto invigilantes, materialistas, elas em vez de aproveitar e aprender com os outros, elas instigam esse lado mal, né, que também a gente sabe que temos dentro de nós, então promovendo guerras, promovendo falatórios, promovendo uma série de coisas. Mas o que mais nos deixa assim bastante apreensivos, não sei, mas intrigados, é que já teriam hoje no planeta irmãos em condições de levar esta luz ou de ajudar nesta melhora que todo mundo requer hoje, mas eles, por medo do achincalhe, eles já se calam, eles se calam. Então há um certo egoísmo ainda da criatura humana, né? Porque se já buscou, já mereceu, tem que trabalhar. Esses espíritos que já estão encarnados no meio de nós são talvez aqueles que vieram dar início a essa nova etapa que o planeta, ao longo deste milênio, talvez, vá se desenvolver saindo de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? Eu acredito que é esta geração mais nova que está chegando agora, né? Porque como a gente entendeu dos conhecimentos do irmão Camilo, eles que muitos, eu entendi que seriam adultos já hoje em condições. Sim. Né? E a gente vê assim a ansiedade, a gente vê o sofrimento dessa nova geração. Eu como vó, né, de 2 netos já de 6 anos e um de quase 3, né, eu vivencio isso, porque eles sofrem demais. Uma porque eles já trazem consigo conhecimento. E através de Chico a gente entendeu que por mais evolução que se tenha, ao reencarnar neste mundo de expiações e provas, a pessoa não consegue ser o que ela é, ela acaba recebendo esta influência energética, então a gente vê quão doloroso ainda é o nosso mundo e o quanto a gente gosta de aqui estar. E estamos aqui porque estamos merecendo estar aqui. Né? E é muito bom. É um mundo adequado para nós. É verdade. Exatamente. Estamos aqui de passagem, né? De passagem. Então, como se dará essa conquista para todos nós, seres humanos, Solange? Olha, nós temos ainda muito trabalho pela frente, mas Barçanufo, ele diz assim que só nós não temos ainda essa conquista por falta e negligência nossa, né? Que a gente confunde ainda as coisas. Perfeito. Confunde liberdade com liderança, direito com respeito e o pior destas 3 que ele colocou, eu acho que é fraternidade com a exploração dos mais fracos. Então isso é triste, é doloroso, a gente sentir isso, né? E vivenciar, porque a gente vivencia estes fatores. As pessoas com poder temporais nas mãos, exigindo, né? Não fazendo por merecer, mas exigindo aquela postura de liderança, né? Como se fossem os maiores merecedores da história. Já dizia que nós tivemos um santo entre nós, que a maioria dos santos que estão no céu não são santos, que o único santo que passou por nós foi Chico Xavier. E a humildade deste homem, o exemplo que ele nos coloca, é uma coisa incrível. Exatamente. Chico Xavier foi realmente um espírito de luz que veio até nós para nos abrir muitos caminhos, nos esclarecer sobre muitas coisas, assim como Divaldo está hoje entre nós, né? O Chico já partiu, e Divaldo também está entre nós para nos direcionar para um caminho bom, né? E tantos outros que a gente conhece, mas que não são tão difundidos assim como o Divaldo é. Por exemplo, Haroldo Dutra Dias. Sim. E tantos outros que estão começando. Exatamente. Né? E para o nosso telespectador que não assistiu nenhuma palestra do Haroldo, entra no YouTube e procura assistir o Haroldo Dutra Dias. É uma pessoa capacitadíssima em termos de doutrina espírita e de um conhecimento com uma inteligência acima da média. Solange, nosso papo, infelizmente, terminou. Foi maravilhoso. Certo?
Estamos no final do segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita. Agradecendo mais uma vez a tua presença. Muito obrigado mesmo, certo? Por ter aceito o nosso convite de participar do nosso programa, certo? E se tu quiseres eu só as quero palavras agradecer finais. e espero que tenha colaborado. Espero colaborar com alguém, né, que vai ouvir essas palavras, não são assim de rebusque, mas com certeza eu falei de coração. E por tudo aquilo que a doutrina nos oferta, é gratidão, gratidão e gratidão sempre. Só temos a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Salvador. E estamos encerrando então o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Lume Confecção de Projetos Elétricos. Muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação.